Olá, meus queridos irmãos, bom dia, que Deus esteja com você hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e hoje eu tenho mais uma mensagem para você. Hoje eu quero que você caminhe comigo mais uma vez aqui no meu canal. Eu desejo que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, dos seus amigos, e que Ele possa sim cumprir os planos dele na sua vida, e que você possa testemunhar verdadeiramente sobre quem Ele é na sua vida. É sobre isso que eu vou falar hoje com você. Qual tem sido o nosso testemunho em relação de quem é Jesus? Mas antes de nós começarmos a falar da palavra, antes de nós meditarmos e assim entendermos o que a palavra de Deus está nos dizendo de acordo com esse assunto, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É muito importante que você se inscreva e logo após de se inscrever, ative o botão do sininho, para que todas as vezes que eu colocar uma nova mensagem aqui no YouTube, você seja notificado aí no seu celular, tá bom? Eu peço ainda que você compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Eu tenho ouvido que muitas pessoas têm assim sido fortalecidas com essas mensagens, e eu assim fico muito feliz com isso. O Senhor tem operado através da minha vida. Tudo o Senhor deve ser glorificado, em tudo, pois sem o Senhor esse canal não existiria e não estaria assim prosperando para a honra e glória dele. Louvo ao Senhor por essa mensagem e louvo a Ele também por estar assim me ajudando e me abençoando para levar a palavra. Amém? Muito obrigado. Então vamos começar a mensagem do Senhor de hoje. Meus irmãos, para começar essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você antes de nós começarmos a falar sobre esse devocional. E no final eu vou refazer essa pergunta depois de nós termos estudado essa palavra. Quem é Jesus para você? Se eu te perguntasse agora, quem é Jesus para você? O que você iria responder para mim? Hoje em dia, algumas pessoas têm concepções diferentes sobre quem é Jesus. Muitas pessoas não conhecem Cristo. Em muitos países isso acontece por conta da cultura, por conta das religiões que lá predominam. Muitas pessoas não conhecem a verdadeira face de Cristo. Têm concepções diferentes e que muitas vezes não estão de acordo com a palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia não sabem definir muito bem quem Jesus é. Não sabem definir com convicção e com certeza a personalidade de Jesus. E com isso, muitas pessoas criaram teorias e assim estudaram a palavra de Deus para ter uma resposta convicta sobre quem é Jesus. E hoje eu vou te falar sobre quem é Jesus para uns dos apóstolos mais conhecidos e aquele que foi um dos líderes da igreja primitiva, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro respondeu quando foi questionado sobre quem é Jesus, e a resposta dele foi convicta e totalmente verdadeira. Uma resposta que deve ser também a nossa quando nós formos testemunhar sobre Jesus. Leia comigo o que está escrito. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos. Olha que bênção. Nesse texto, Cristo está perguntando aos seus discípulos o que as outras pessoas pensavam a respeito dele. Quem as pessoas dizem que o Filho de Deus, ou seja, o Filho do Homem é? E muitas pessoas naquela época tinham concepções diferentes. Diziam que Jesus era Elias, que era João Batista, que era Jeremias ou outros profetas. E essas concepções estavam erradas. E Cristo então, ele pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então o apóstolo Pedro teve uma atitude e uma resposta ousada.
Pedro ele foi convicto na sua resposta. Ele teve a certeza daquilo que ele falou. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquela frase, Pedro estava dizendo que ele era aquele o Messias, aquele libertador que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher, aquele que viria para libertar Israel, o Filho de Deus. A resposta do apóstolo foi imediata e convicta. Ele respondeu de imediato. E da mesma maneira, eu e você precisamos ter a mesma convicção quando nos perguntarem quem é Jesus. Nós precisamos ter a mesma ousadia e segurança que Pedro teve em sua resposta. Cristo, além de ser o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Que naquele momento, os discípulos não estavam entendendo o propósito de Cristo hoje aqui na terra. O propósito de Cristo naquele momento, que era morrer e ressuscitar para nos dar o perdão dos pecados, para sermos justificados por meio do seu sangue, por meio da fé no seu sacrifício. Então, meu irmão, como você tem testemunhado sobre Jesus? Quando te perguntam quem é Jesus, o que você responde? Que a nossa resposta possa ser a mesma que o apóstolo Pedro deu. Pois Jesus, ele é o Filho de Deus, o Cristo, que nos salvou. Por meio da fé no seu sacrifício e o arrependimento dos pecados e uma vida santa, buscando sempre ser mais parecidos com Ele. Que nós possamos ter a certeza de falar para as pessoas que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Tenha atitude e dê a mesma resposta do apóstolo Pedro, para que assim você dê o verdadeiro testemunho, o testemunho que é a verdade de quem é Cristo. E agora eu vou refazer a pergunta que eu fiz no começo dessa mensagem. Depois dessa mensagem, depois de você ter entendido realmente o que o apóstolo Pedro respondeu e qual deve ser a nossa resposta para quando nós formos questionados sobre quem é Jesus, qual é a sua resposta agora sobre a pergunta que eu tinha feito? Quem é Jesus para você? Que Jesus possa ser o Filho de Deus e o Cristo, aquele que nos salvou sem nós merecermos, que nos deu assim a graça e a justificação por meio da fé. Cristo, ele é aquele que veio ao mundo para nos livrar de todo pecado e para assim nos purificar de toda injustiça. Amém? Meus irmãos, agora eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço, pois nós vamos orar agora por todas as pessoas que ainda não têm a certeza e ainda estão com ideias totalmente erradas sobre quem é Cristo. Hoje em dia muitas pessoas têm concepções erradas e assim acreditam que as suas concepções e pensamentos estão certos, mas a palavra de Deus diz que Cristo é aquele que foi prometido desde o jardim do Éden, que veio à terra, morreu e ressuscitou e que em breve voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar os seus santos. Então, meu irmão, que todas as pessoas possam ter a mesma concepção que o apóstolo Pedro teve e que eu e você possamos testemunhar de maneira correta sobre quem Jesus é na nossa vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem permitido viver, que o Senhor tem nos permitido agir e trabalhar, meu Pai, pois o Senhor nos dá força e nos sustenta todas as vezes que nós acordamos, meu Pai. Muito obrigado. Te agradecemos pela nossa saúde, meu Pai. Te agradecemos pelo nosso alimento, pelo nosso sustento, pela força que o Senhor nos dá para trabalhar, para assim viver essa vida, meu Pai. Ó Senhor, obrigado por essa palavra, que essa palavra possa entrar no coração do meu irmão e da minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora. Que eles, Senhor, possam entender que o Senhor é aquele que foi prometido em Gênesis 3,15, aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e que o Senhor veio e esmagou a cabeça da serpente, e que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, meu Pai.
que nós possamos ter assim a convicção e a certeza e a segurança de testemunhar verdadeiramente sobre quem Tu és, meu Pai. O Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos remiu, aquele que nos dá salvação, meu Pai. Ó Senhor, quantas pessoas têm concepções erradas sobre quem Tu és, meu Pai. Quantas pessoas ainda não entenderam que o Senhor é o Filho de Deus, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, que elas possam entender o propósito do Senhor, a sua missão e quem o Senhor realmente é, meu Pai. Senhor, que essa palavra possa assim purificar o nosso coração e possa assim nos fazer ser pessoas melhores e mais parecidas contigo, meu Pai, pois nós devemos ser os seus imitadores. Ó meu Pai, eu te agradeço e peço perdão pelos nossos pecados, pois nós pecamos, meu Pai, e assim transgredimos a tua lei, meu Pai, mas pelo seu sacrifício, que foi assim o propósito que o Senhor assim deu para ti, Senhor Jesus. O Senhor morreu naquela cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Nós te agradecemos e pedimos perdão por eles, meu Pai. E eu peço que essa palavra possa, assim, purificar o nosso coração e que nós possamos, assim, cumpri-la em nossa vida e obedecer os Teus mandamentos para demonstrar o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Que bênção orar mais uma vez com você. Que bênção fazer um devocional com você mais uma vez, tá bom? Eu peço que você inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, tá bom? Para que mais pessoas enxerguem a mensagem de Cristo. Que as pessoas possam entender quem realmente Jesus é, assim como você que assistiu esse vídeo hoje. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.